aí pessoal, então cumprindo o que eu havia prometido, hoje eu vou mostrar para vocês o review do Xperia Z5 Premium, o último aparelho da linha Z lançado pela Sony, que atualmente está investindo numa nova linha que é a linha X. Antes de falarmos sobre os recursos que esse aparelho tem, vamos falar da parte de hardware. Nós temos aqui um aparelho protegido tanto na parte da frente como na de trás, com Corning Gorilla Glass. Alguns sites dizem que é o Corning Gorilla Glass 4, outros simplesmente dizem que não há informações sobre qual Gorilla Glass equipa este aparelho. Realmente não existe consenso sobre essa informação e a Sony também não informa em lugar nenhum. Por causa disso, eu preferi proteger o meu aparelho tanto aqui na frente como atrás com uma película de vidro temperado. Cuidado nunca é demais. Então aqui nós temos uma tela de 5,5 polegadas com resolução de 4K. Mas calma, ela não fica em 4K o tempo inteiro, porque senão a bateria não aguentaria. Ela é uma tela IPS LCD UMD com resolução máxima de 3.840 por 2.160 pixels. Isso dá uma densidade, né, nesta tela de 5,5 polegadas de mais ou menos 806 ppi. Pode ter uma variaçãozinha para cima ou para baixo, dependendo do site que você consultar esta informação. Ela tem tecnologia Triluminous Display para celular, o que deixa a tela do Xperia Z5 Premium muito bonita. Tem a tecnologia X-Reality para celular também. Eu deixo este recurso ativo porque eu acho que as cores ficam melhores, embora eu possa utilizar um recurso de cores super vívidas. E tem também, eles colocam ali como Dynamic Contrast Enhancer, é algo que melhora o contraste ou qualquer coisa desse tipo. Eu realmente não sei dizer ao certo no que é que isso ajuda ou não, mas pelo que eu entendi está o tempo inteiro ativo, então eu também não veria diferença com isso ativado ou não. A tela é multitouch com 16 milhões de cores e por baixo aqui desta película de vidro que eu coloquei, sobre a tela de fato, nós vamos ter uma película própria da Sony chamada Shireproof. Ela é uma película que protege a tela contra arranhões, né? Então, se a sua tela tiver alguns arranhõezinhos, não se preocupe, não é o vidro que arranhou, é provavelmente essa película. Nós já vimos ela aparecendo em outros modelos, como o Z1, o Z2, eu tenho quase certeza que no Z3 também, e no Sony Xperia Z Ultra também ele estava presente. Alguns aparelhos, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, ó, aqui está escrito Sony. Quando se remove esta película, é possível que acabe removendo este logo da Sony aqui também. Atrás pode acontecer a mesma coisa, ó. Aqui na parte de trás nós temos escrito aqui Sony, mas aqui está escrito Xperia, né? Então talvez saia esses logotipos quando você remover essa Shireproof. Eu recomendo que você não faça isso, deixe ela ali. Nós vamos ter aqui as bordas pretas, no caso do meu aparelho, né? E aí quase que não dá para notar aqui o íconezinho da câmera, porque este aqui é o botão dedicado à câmera. Aqui nós temos o botão de volume, de aumentar e diminuir. E aqui um botão que funciona tanto como o botão Power. Eu posso, por meio de 2 toques nele, ativar a câmera. 2 toques rápidos. Eu estou um pouquinho desajeitado aqui, né, por causa da posição. Eu vou ter aqui do lado oposto apenas o compartimento por SIM card e para o cartão nanoSIM. Quando vocês abrirem isso daqui, ó, cuidado, não abram se você estiver na rua, por exemplo, nesta posição aqui, vire ao contrário, né? Porque a bandeja, quando ela abre, o SIM card e o cartão ficam encaixados aqui. Então, se você abrir desse jeito aqui, eles vão cair no chão. Tome cuidado, experiência de quem já fez essa burrada. Nós vamos encontrar aqui
um conector para o fone de ouvido. O fone de ouvido que veio com ele eu nem abri, porque eu utilizo um fone sem fio, um fone Bluetooth da própria Sony, inclusive, né? É um SBH50 que eu gosto muito, então eu nem utilizo este conector aqui. E aqui nós temos um microfone com cancelamento de ruído. Aqui na parte de baixo nós temos uma entrada micro USB 2.0 e aqui um lugarzinho onde é possível você colocar um strap, aqueles acessórios que servem para prender a câmera ao seu pulso, né? Você pode colocar aqui. Eu tenho um strap um pouco mais largo, que, por exemplo, quando a minha filha sai comigo pra gente caçar Pokémon, eu jogo Pokémon, eu gosto bastante, ajuda a fazer minha filha andar e eu ando com ela, é bem legal. Eu deixo ela levar o meu celular, porque aqui é uma cidade pequena, bastante tranquila, dificilmente alguém vai passar e puxar o celular da mão dela. Mas pode acontecer de, por alguma distração, ela derrubar o celular. Então eu coloco um strapzinho aqui, penduro no pescoço dela e ela vai levando bem tranquilo o celular na mão. Inclusive, ela própria, quando vai pegar o celular, ela já pede para eu colocar o strap aqui, para que ela não derrube. É uma criança bastante consciente disso. Ela já, desde pequenininha, já lida com esses aparelhos, então ela sabe como utilizar e como tomar conta deles direitinho. As laterais aqui, sinceramente, eu não consegui definir se isso aqui é plástico ou metal. Aparentemente é metal, infelizmente eu não tenho ímã para testar aqui, né? E aqui, ó, nas pontas, vocês vão ver que existem existem 4 pontos, né? Sempre aqui nas pontas, um pouquinho diferenciados, que aumentam a resistência à queda com a quina do aparelho, que é o calcanhar de Aquiles de todos os smartphones. Nós vamos encontrar aqui uma câmera frontal de 5 megapixels com sensor Sony Exmor RS para celulares. É uma lente grande angular de 25 mm que é capaz de fazer vídeos em Full HD. Tem o recurso Steady Shot, que é uma espécie de anti-vibração ou redutor de tremores da Sony, né? Com um modo ativo inteligente. Então, dessa forma, me permite ter uma melhor estabilização dos vídeos feitos com esta câmera aqui. Ao lado dela, eu vou ter aqui tanto o sensor de luminosidade como o de proximidade. Ele vai estar presente aqui. Aqui na parte de baixo, nós não temos nada a não ser um speaker aqui e um outro speaker aqui, que me permitem a saída do som frontal. Ou seja, quando eu jogo ou quando eu estou assistindo alguma coisa, principalmente jogando, né? Eu jogo dessa forma aqui, ó. A minha mão antigamente tampava aqui a saída de som, né? Especialmente quando a saída de som aqui atrás. Então, dessa forma, a minha experiência jogando, por exemplo, ela é muito melhor. Com esse smartphone eu tenho gostado mais da minha experiência com os jogos. Aqui na parte de trás, nós vamos ter aqui o NFC. Eu já havia falado aqui dos logos, né? Inclusive aqui na lateral, antes que eu esqueça, ó, nós temos aqui a inscrição Xperia. No caso do aparelho preto quase não aparece, mas no aparelho branco e dourado vai aparecer. Aqui na parte de trás, nós temos a câmera principal, que é uma câmera com resolução máxima de 5520 por 4140 pixels, ou seja, é possível fazer aqui gravações de vídeos, por exemplo, em 4K. Ela também tem o sensor Exmor RS da Sony para celulares de 1/2,3 polegadas e 23 megapixels totais de captura de imagem. Eu normalmente não utilizo todos os 23 megapixels, eu prefiro utilizar os 20 megapixels. E alguns recursos da câmera necessitam de resolução de no máximo 8 megapixels para funcionar. A gente vai ver quando nós falarmos do software de câmera. Essa daqui é uma lente grande angular de 24 mm com abertura de f1.8. Tem autofoco híbrido, que é rapidinho, de 0,03 segundos. Tem o recurso de Clear Image Zoom de 5 vezes, zoom digital de até 8 vezes e foto com ISO 12.800 e de vídeo até 3.200. Tem também o recurso Steady Shot, né, com modo ativo inteligente, ou seja, para fazer a estabilização de vídeo. A gravação de vídeo aqui nesta câmera, ela permite uma resolução máxima de 4K, ou seja, 2160p a 60 frames por segundo.
Ela tem um flash LED aqui, que é um flash LED pulsado. Um detalhe importante, a lente da câmera não é resistente a riscos. Então, tome cuidado com isso daqui. Eu recomendo sempre que se utilize uma capinha. Esse aqui é um aparelho que é relativamente grande, na minha opinião. Ele tem aqui, ó, neste sentido, 154,4 milímetros. Ele tem neste sentido aqui 76 milímetros. E neste sentido aqui 7,8 milímetros. Ou seja, tem 0,78 centímetros, tem 7,6 centímetros e 15,44 centímetros aqui. É um aparelho que não é pequeno, mas é um aparelho muito bonito. Eu escolhi e eu prefiro os aparelhos pretos exatamente por causa desse contraste aqui entre a tela apagada e a carcaça preta. Ó. Eu acho muito bonito desse jeito que nenhum outro tipo de aparelho consegue me atrair como os aparelhos pretos. E a parte de trás e a parte da frente, seu movimento rapidinho assim, ó, você não sabe onde é frente e onde é trás. Isso é muito legal. Eu prefiro aparelhos desse jeito. Esse não é um aparelho muito leve também não. Ele tem 181 gramas. Por ser um aparelho um pouco mais pesado, eu sinto ele um pouco mais seguro na minha mão. Mas também não se engane, ó. Se eu simplesmente segurar ele sem muita força, com a minha mão um pouquinho inclinada, ele já começa a escorregar. Com uma capa isso não acontece. Então, tome cuidado com seu aparelho. Eu sempre utilizo ele com o dedinho aqui embaixo. Ele é equipado com um processador Qualcomm Snapdragon MSM 8994. É um Snapdragon 810 octa-core de 64 GB. Ele tem 4 cores com Cortex A57 de 2 GHz e outros 4 cores A53 de 1,5 GHz. A Sony fez um ótimo trabalho com esse aparelho aqui. Os problemas vistos em outros modelos utilizando o Snapdragon 810 de superaquecimento, eu não notei aqui no Z5 Premium. E olha que eu utilizo jogos pesados. Eu jogo pelo menos uma meia hora de Modern Combat 5, mais meia hora de outros jogos de FPS e vai muito bem. O aparelho não superaquece. Isso eu achei fabuloso em termos de engenharia. A GPU dele é uma Adreno 430, que roda jogos muito bem, não sem engasgos. Ele tem 3 GB de memória RAM. O armazenamento interno dele segue os mesmos padrões que eu já utilizava no meu último aparelho, né? Ele tem 32 GB de memória interna, com a possibilidade de expansão com cartão de memória de até 200 GB. Este meu aparelho aqui, ele é um modelo mono SIM, ou seja, ele só aceita um SIM card, mas sabemos que existem modelos dual SIM também e vão receber atualização praticamente ao mesmo tempo. Então você não precisa se preocupar com relação ao número de SIM cards que seu aparelho tem. Ele é equipado dentro da caixa com o Android 5.1.1 Lollipop, mas logo que eu liguei ele eu já atualizei para o Android 6.0.1 Marshmallow. E depois que ele teve a primeira atualização, eu ainda recebi mais 2 atualizações de segurança. Então é um aparelho que a Sony está dando suporte com relação às atualizações e, pelo que os sites especializados dizem, ele vai receber também o Android 7.0 Nougat. A bateria dele é uma bateria de 3.430 mAh, QC 2.0, e de acordo com os testes da Sony, ela é capaz de aguentar até 48 horas. No meu uso, ela dura um dia. Ela dura, na verdade, por volta de 22 horas. Né? Então eu consigo, do meu jeito de utilizar, dura 22 horas, tempo mais que suficiente para eu chegar em casa, colocar no carregador, ir dormir e no dia seguinte acordar com a bateria totalmente carregada. Esse aparelho ele vem com certificação IP65 e IP68, ou seja, ele é um aparelho resistente à poeira e resistente à água, a uma imersão por 30 minutos até 1,5 metro em água doce, não clorada e não salgada. Apesar disso, vocês não vão encontrar muitas informações sobre a resistência de água desse aparelho. Por quê? A Sony, apesar de dar essas condições de resistência ao aparelho, ela não recomenda que você fique submergindo o seu aparelho.
né? Não é para fazer isso sempre. Isso é para quando você vai para uma piscina ou qualquer coisa desse tipo, tanto que ela te dá aqui, ó, um botão para captura de imagem, um botão dedicado à câmera, porque quando a tela está molhada, quando você toca, ele não reconhece o toque dos seus dedos. Então não dá para tirar foto embaixo d'água sem um botão dedicado à câmera, né? Ainda assim, quando você o fizer, tenha certeza de que este compartimento está bem fechadinho. Não conecte fone de ouvido logo depois que você sair da água e espere secar muito bem antes de fazer isso, senão você pode danificar aqui essa entrada. A mesma coisa eu alerto com relação à entrada micro USB. Não vá conectar o seu aparelho ao carregador ou ao cabo USB ou ao computador, a não ser que ele esteja muito bem seco. Eu normalmente não conecto o meu aparelho depois de imergido, eu já fiz isso algumas vezes, por pelo menos umas 4 horas. Né? Então eu fico pelo menos 4 horas sem conectar o aparelho a nada. Se acabou a bateria, eu vou esperar as 4 horas até que ele esteja totalmente seco. Tem que tomar cuidado com isso porque é um aparelho caro, né? Ele é apresentado em 3 cores. Uma delas você já está vendo, é a cor preta, que é a minha preferida. Dourado, que eu também achei muito bonito. Esse fundo aqui, ó, ele é espelhado, né? Parece um espelho mesmo. E o prata, que também tem esse fundo espelhado. Eu particularmente prefiro ele na cor preta. Algo que eu quase esqueci de falar sobre a tela, mesmo embaixo da luz solar, ela me permite uma boa visualização. É claro que as telas Super AMOLEDs, elas são muito melhores, são infinitamente melhores nesse quesito. Mas o recurso de correção da iluminação da tela com relação à iluminação ambiente é suficiente para me dar uma boa experiência de uso mesmo sob um sol relativamente forte. Eu consigo enxergar a minha tela sem problemas. Eu não preciso fazer o esforço adicional para conseguir enxergá-la. Esse é um aparelho que é um modelo internacional, portanto ele vai me permitir utilizar o máximo de bandas possível. Então ele é compatível com a rede GSM 850, 900, 1800 e 1900 de banda. GPRS, ED, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA Plus, que é o 3G, o LTE 4G, funciona inclusive nesse aparelho, coisa que não estava dando certo lá no meu Note 4, e LTS 4G Cat 6. Então ele não me deixou na mão em momento nenhum, conecta-se perfeitamente bem à rede 3G, desde que a sua operadora tenha uma boa abrangência com relação a essa rede, e 4G da mesma forma. Funciona muito bem aqui para mim. Ele tem conectividade a GPS, Bluetooth 4.1, ou seja, bastante econômico, por isso que eu gosto de utilizar ele com o meu fone SBH50, DLNA, Wi-Fi hotspot, ou seja, ele funciona como um roteador hotspot. Se você estiver perto de alguém que precisa de uma conexão e não consegue utilizar o 3G ou 4G, você pode servir como um roteador. MIMO Wi-Fi 802.11 ABGN AC, tem conectividade com cabo MHL 3.0 por meio ali da entrada micro USB, cabos OTG, tem conectividade NFC, tem suporte ao ANT Plus, né, que refere-se às redes para conexão com dispositivos periféricos, para, por exemplo, contagem de frequência cardíaca, pedômetros e coisas do tipo. Tem conectividade GPS a GPS GLONASS e a velocidade de upload de 300 Mbps e download de até 50 Mbps. Além do sensor de proximidade e do sensor de luminosidade, ele tem também acelerômetro, giroscópio e tem, isso daqui é muito legal, o sensor de impressão digital. Então, ó, ele é bastante rápido, inclusive, né? Ó, eu vou deixar posicionado aqui o meu outro dedo que eu deixei cadastrado para impressão digital. Eu vou ligar ele apenas, ele não desbloqueia a tela. Vou desligar, ó, nem deu tempo de desligar, ó, ele já leu e já desbloqueou, né? Então é um leitor bastante rápido, bastante rápido. Você pode cadastrar, se eu não me engano, 4 ou 5 impressões digitais. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos aqui em segurança.
Então eu consigo registrar até 5 impressões digitais. O meu polegar direito, por exemplo, eu registrei ele nesta posição e fui registrando depois em várias posições diferentes. Então eu consigo desbloquear ele em posições diversas. É um leitor de impressão digital bastante rápido. Para mim, ele está sendo perfeito. Está funcionando muito bem. O áudio que nós havíamos falado aqui, ó, né, das caixas de som, uma superior e uma inferior, é um áudio de alta resolução, LPCM, FLAC, ALAC, DSD. Tem um monte de sigla que a Sony utiliza, DSEE, HX, LDAC. Eu não tenho a menor ideia do que é que essas siglas significam. Eu só sei que o som é muito bom. Tem o cancelamento de ruído digital, tem o recurso Clear Audio Plus, Surround S-Force Front, compensação automática para fones de ouvido, gravação estéreo e uma coisa interessante, entre os aplicativos que a Sony tem aqui, nós temos um rádio FM, né? Então eu conecto ali o fone de ouvido que vai funcionar como uma antena e eu vou ter o rádio FM funcionando. Eu normalmente não ouço, então atualmente a rádio para mim é algo que não faz falta. Então já falamos do rádio, vamos removê-lo daqui. E ele tem ainda 2 aplicativos que relacionam-se com o PlayStation, né? Este daqui, o aplicativo PlayStation. Infelizmente, nenhum dos dois deu para eu testar, porque eu não tenho PlayStation e não conheço ninguém que tenha para eu poder fazer os testes aqui. Então eu não tenho a menor ideia de como utilizá-los de fato, né? Tenho aquele ali e tenho este aqui. Eu não tenho conta em nenhum dos 2 serviços. Então, esses são 2 aplicativos que realmente eu não vou ter como falar sobre eles, certo? Vamos removê-los. Muito bem. Vamos falar então sobre o que é que vem aqui junto com o sistema operacional Android que a Sony nos traz. Vocês podem ver que ele é um sistema operacional fluido. Ele é bastante limpo, né? Bastante simples. Inclusive a sua tela de notificação é uma tela de notificação bastante simples também. Nós vamos ter aqui esses 2 ícones que não tem como tirar, o de Wi-Fi e o de Bluetooth, mas todos os demais nós podemos reorganizar. Basta clicar ali naqueles lápis e aqui eu tenho todas as opções extras, além daquelas 9 que eu já tenho ali embaixo, né? O modo rotação automática eu acabo não colocando aqui porque eu deixo ela ativo o tempo inteiro. O roaming de dados eu também não deixo ali porque normalmente eu não preciso disso. Quando eu conecto ele me pergunta se eu quero mesmo mantê-lo conectado e eu consigo utilizar ele mesmo em regiões com o DDD diferente do meu. Este LTE aqui, ele me permite conectar a redes LTE se eles estiverem presentes. Eu deixo ativo também o tempo inteiro, então eu também não preciso ter aqui. Esse espelhamento de tela, ele me permite fazer o espelhamento do meu aparelho com, por exemplo, um tablet ou com um televisor compatível com os recursos Miracast. Só que eu não preciso dele porque eu já tenho este aqui, ó, né? Então se eu clicar nele, eu vou fazer o espelhamento da minha tela no meu televisor, como vocês vão ver aqui neste vídeo agora. Vou ter ainda este aqui, ó, que é o ponto de acesso, que funciona como um Wi-Fi hotspot. Então, dessa forma, eu posso transformar o meu aparelho em um roteador para outros aparelhos, computadores, enfim, qualquer outro dispositivo que se conecte à internet. Então, eles não estão aqui porque realmente eles não vão me fazer falta. Os mais importantes para mim são os que já estão aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, o ícone de conexão de dados, de sincronização, de NFC,
de localização, o meu modo avião, o não incomodar, o transmitir, que nós acabamos de ver o vídeo, né, que espelha meu aparelho no meu televisor com o Chromecast. Inclusive isso aqui é muito legal, porque por ser nativo eu não preciso instalar o aplicativo do Chromecast. E tenho aqui o modo estamina. Este modo estamina, ele funciona como modo de economia de energia. O Android ele já tem nativo nele o modo 12, que faz economia de energia quando o nível de bateria cai muito. Mas eu tenho ainda este modo estamina. Vamos ver como é que ele funciona. Eu consigo acessar direto as configurações da bateria, simplesmente clicando ali, né, no ícone de bateria, certo? E daí aqui eu tenho o modo estamina e tenho o modo ultra estamina. Eles funcionam como o modo de economia de energia e o ultra economia de energia que o pessoal que usa Samsung já conhece muito bem. Então este modo estamina ele prolonga o tempo de bateria desabilitando algumas das funções do dispositivo. Né? Então quando o modo estamina está ativado, o GPS, vibração, aprimoramento de imagem, desempenho de renderização são limitados para reduzir o consumo de bateria. Então, se você estiver jogando, assistindo vídeo, vendo fotos, eu recomendo que você desligue. Além disso, com os dados em segundo plano são limitados, e-mail e outros aplicativos que dependem de sincronização podem não ser atualizados. Então, eu posso escolher aqui, ó, quando eu clico no modo estamina, início automático a 50% de bateria, sempre ativado ou nunca. Aqui neste modo, eu posso escolher com quantos por cento de bateria eu quero que o modo seja ativado, dele 100% até o zero. O zero não faz muito sentido, né? Se você for fazer isso aqui, melhor a partir dos 50%. Eu deixo sempre ativado. Eu vou, inclusive, desativar o modo estamina, né? Para que vocês possam ver a tela mais ou menos como ela é. E vamos ver aqui, ó, o modo ultra estamina prolonga extensivamente o tempo de bateria ao limitar ao mínimo necessário os aplicativos disponíveis. Então aqui ó, nós vamos ter aqui os aplicativos disponíveis no modo Ultra Estamina: telefone, contatos, mensagem, câmera, álbum, agenda, relógio, calculadora, rádio FM, configurações e música. Vamos ativar ele para vocês verem como é que funciona. Ele demora um pouquinho para ser ativado e demora mais um tantinho para ser desativado. Então tem que ter um pouquinho de paciência. O modo Ultra Estamina está sendo então concluída a sua ativação. Pronto, o modo Ultra Estamina está ativo, ó. Não consigo acessar mais nada a não ser as coisas que estão aqui, ó. Ali ele tentou fazer uma atualização ali, ó. Então eu consigo acessar os meus contatos, enfim, esses são os aplicativos que eu posso ativar pelo modo estamina. Daí para eu desativar, basta eu clicar aqui e dar um OK. Ele vai reiniciar assim que sair do modo ultra estamina e vai demorar um pouquinho para reiniciar. Vocês vão ver o tempo de boot do aparelho, ele é um pouquinho longo, então tem que também ter um pouquinho de paciência. Mas eu afirmo para vocês, não existem muitos motivos para você reiniciar o seu Xperia Z5 Premium. Eu, pelo menos, até agora, já faz alguns dias que eu não faço isso. Ele está reiniciando pela primeira vez, se não me engano, já faz pelo menos uns 20 dias que eu não reinicio o meu aparelho. E ainda assim reiniciei meu aparelho para testar o modo de estamina. Então a última vez que ele reiniciou foi exatamente pelo mesmo motivo que ele vai reiniciar agora. Eu não vou cortar o vídeo, nem vou acelerar para que vocês percebam o quanto ele demora, né? Para que vocês tenham, olhando aí, a mesma experiência que eu estou tendo aqui com o aparelho reiniciando a partir do modo Ultra Estamina para o modo normal. Essa aqui é a tela de boot da Sony, né? Pelo menos no Sony Xperia Z5 é assim. Eu acredito que no Z5 normal e no Z5 Compact também. Aparece ali
tela Powered by Android, isso daí é exigência do Google. E daí vai ficar alguns segundos deste jeito aqui, até que ele reinicie. Agora que ele está reiniciando, eu vou alertá-los também de uma outra coisa. Não retirem o SIM card ou cartão micro SD. Não removam a bandeja aqui do compartimento onde eles ficam com o seu aparelho ligado. Se você estiver fazendo algo muito importante, ele vai reiniciar quando você fizer isso, né? Então termine de fazer o que você está fazendo se você precisar fazer a remoção aqui do SIM card ou do cartão micro SD, ok? Bom, ele não vai desbloquear por meio da impressão digital. Por quê? Logo depois que ele reinicia, é obrigatório que você utilize o teu padrão aqui. Então, primeira vez que ele reinicia, você vai ter que colocar o seu padrão ali. Depois disso, não vai ser mais necessário. Vamos voltar ali para a tela de bloqueio. Aqui na tela de bloqueio, nós vamos ter os atalhos para a câmera e o atalho para o gravador de voz. É possível mudar esta foto que está, este widget de hora que está aqui. Posso colocar este relógio, posso colocar este relógio ou posso colocar este relógio. Eu particularmente prefiro este aqui, eu acho ele mais estiloso. Então vou desbloquear o aparelho. Vejam que é bastante rápido, né? Ele me dá esses avisos aqui logo depois que ele reinicia. E aqui na home screen, nós podemos reorganizar aqui os aplicativos que estão aqui na dock, ó. Dá para eu colocar outros. Dá inclusive para eu mudar aqui o acesso ao App Drawer. Como ele acabou de reiniciar e ele está num horário que eu programei via Tasker para ele colocar ali, ó, no modo de vibração, porque é um horário que eu estou dando aula. Hoje eu não estou dando aula porque 7 de setembro é feriado. Então ele mudou automaticamente ali. Como ele saiu do modo de ultra economia de energia, ele desativou aqui o meu Wi-Fi, né? Vamos deixar ele ligado de novo. E daí aqui nós conseguimos ter acesso, mantendo o dedo pressionado aqui, e eu consigo ter acesso aqui a algumas outras funções aqui embaixo. Inclusive eu posso mudar aqui, ó, clicando aqui em cima, qual vai ser a minha tela home. Então, quando eu clico aqui no home, ele vem para cá, ao invés da tela que eu havia marcado anteriormente, né? Posso aqui excluir a tela. Se eu vier para este lado aqui, eu adiciono mais páginas. Se eu vier para este outro lado, faço a mesma coisa. Uma coisa que eu não gostei é que não há possibilidade, por exemplo, de eu clicar nesta página aqui e levar ela para o outro lado, ao contrário do que eu via nos meus aparelhos anteriores. Isso eu não gostei. Daí para eu mudar todos os widgets daqui eu tenho que arrastar um por um para a página que eu quero. Isso eu não gostei. Se você criou páginas e elas estão em branco e você não as quer mais, basta você clicar aqui em cima neste X. A mesma coisa podemos fazer aqui deste outro lado. Clico aqui no X e a tela vai ser removida. Eu posso aqui adicionar os diversos widgets que vêm junto com o aparelho ou acrescentar widgets que eu prefiro, né? Como, por exemplo, nós não temos widgets que mantenham as fotos desse jeito aqui, ó, que eu gosto. Então, eu instalei um widget para fazer isso. Eu coloquei um outro widget muito bacaninha. Opa, peraí. Que é este aqui, ó, né? Acho que vocês não devem estar enxergando, mas eu vou colocar uma música aqui do Almir Sater. Deixa eu baixar aqui. Conforme eu baixo o volume, esse widget vai acompanhando, ó. Se eu colocar o som bem alto, mesmo se eu... Este widget aqui eu achei ele bem bonito, porque os aparelhos da Sony foram feitos para você fazer consumo de mídia. Pelo menos é o que eu sinto quando eu utilizo eles. A experiência para consumo de mídia, seja som, vídeo, imagem, é fenomenal. Aqui eu consigo mudar o papel de parede, tem alguns, acionou o Google Now. Eu tenho aqui alguns já pré-definidos. Aqui eu posso colocar os temas. Então aqui, ó, o papel de parede que nós estamos vendo ali é o papel de parede deste tema aqui. Mas eu mudei o tema para o tema escuro
mantendo aqui o papel de parede. Então a gente pode fazer assim, ó. Esse aqui é um dos temas que eu baixei, né? Quando eu vim aqui em papel de parede, eu posso escolher aqui o papel de parede estático ou manter o atual. Eu vou colocar aqui, ó, porque ele vai colocar aquele papel de parede e clico aqui para aplicar o tema. Se vocês prestarem atenção aqui nesses botões virtuais aqui embaixo, vocês viram que ele mudou, né? O tema, outras partes aqui também mudaram. Olha a minha pasta como ficou. Ficou com um tema azulado, né? Vamos ver aqui, ó, aplicativo de telefone. Ficou com um tema azulado também. Mas eu não gosto muito desses botões virtuais desse jeito. Mas gosto muito do papel de parede. Então eu vou vir aqui no tema, vou clicar aqui no escuro, vou vir aqui no papel de parede e vou clicar manter atual. Daí vai ficar aquele mesmo papel de parede que estava antes e clico aqui para aplicar. Confirmo, pronto. Voltou tudo do jeito que eu queria, mas mantendo o papel de parede que eu gostei. Como é que eu vou adquirir novos temas? Eu venho aqui, ó, obter mais temas. Eu tenho diversos, na verdade nenhum deles me agradou. Eu gostei de alguns papéis de parede, mas o tema em si não achei eles muito legais. Então eu removi todos os demais, né? Mas tem um monte de tema aqui, tem muitos temas. E aqui em configurações, eu posso definir o tamanho dos ícones, deixar eles grandes, como eram antes, ou pequenos, como ficaram agora. Eu, sinceramente, prefiro os ícones grandes. Eu acho eles melhores. Ocupam melhor o espaço. Posso escolher aqui a aparência dos ícones. No caso, eu deixo o padrão mesmo. Não gosto de mudar isso. Posso mostrar os nomes na dock. Ó, os nomes aqui saíram todos. Eu posso removê-los. Então, aqui, ó, vou mostrar os nomes na dock. Ó, voltaram todos os nomes aqui de novo, né? Tenho aqui a função aproximação automática dos ícones. Tenho aqui a transição entre janelas. Eu gosto desse fluxo, mas eu posso mudar. Eu vou colocar moinho para vocês verem. Ó, transição muda. Eu prefiro o fluxo. Então, vou deixar desse jeito aqui. Eu posso adicionar ícones à tela inicial, quando eles são instalados. O próprio Google Play Store faz isso, então não há necessidade de deixar ativado. Remover duplicatas de ícones, isso aqui é legal, porque daí você não fica com dois aplicativos na sua home screen ao mesmo tempo, quando eles são iguais. E tem esta função aqui, ó, que tem muito usuário dos Xperia, eu não sei se em todos tem isso, eu imagino que sim, mas aqui no Z5 Premium tem, que é o tocar duas vezes para repouso. Muita gente não sabe, porque isso daqui está aqui nesse ponto. O que é isso? O tocar duas vezes para repouso é o Double Tap to Sleep, ou seja, 2 toques para adormecer. Ele desliga, né? Não preciso ficar apertando aqui o botão Power. Eu tenho também a função de Double Tap to Wake, né? Ou Knock Knock ou Knock On. Então eu posso adormecer ou posso acordar este aparelho aqui com um toque duplo. Ele não bloqueou agora porque eu estou utilizando um recurso do Smart Lock para fazer isso. A gente já vi isso daí. Então aqui nós temos essa função. Ali pelas configurações eu consigo dar 2 toques para ele adormecer. E eu vou mostrar agora para vocês como é que eu faço para dar 2 toques para ele acordar. Então eu vou vir aqui neste primeiro aplicativo. Aqui nessa pasta eu separei os aplicativos típicos da Sony. Vou aqui em configurações. E vou vir de primeiro em tela, né? Então aqui na tela, ó, eu tenho o toque para acordar. Deixo ele ativado, dou 2 toques na tela e a tela desperta. Já que já estamos aqui, vamos ir de baixo para cima, né? Aqui eu tenho aquela mesma função de identificar se o aparelho está no modo paisagem, no modo retrato, para girar a tela, né? Ele está sempre ativado no meu caso, certo? Eu vou ter aqui, ó, a função de pressionar o botão liga 2 vezes para ativar a câmera. Então, se eu clicar aqui, ó, 2 vezes no botão de câmera, no botão Power, ele ativa a câmera. Ali, por causa de eu estar numa posição desconfortável, eu não consegui fazer, né? Vamos voltar aqui para as configurações, para a tela.
Eu vou ter aqui, ó, o tamanho da fonte, eu posso aumentar ou diminuir. Eu deixo no normal, porque para mim tá bom assim. Eu tenho aqui o Daydream, né, que, por exemplo, ele te dá aqui um efeito de descanso de tela quando o seu aparelho está conectado ao carregador ou uma dock. Então, ele pode fazer aparecer o Flipboard que eu tenho instalado, as fotos do Google Fotos, aquelas mesclas de cores, ou o 360 que mostra fotografias que você seleciona para aparecerem ali. Né? Nós temos aqui, ó, por exemplo, começar agora. Como se ele estivesse conectado à dock, ele vai ficar mostrando essas informações aqui. Vou desativar porque eu realmente não utilizo isso daqui. Prefiro que a tela fique desligadinha para carregar mais rápido. Eu tenho aqui o controle de iluminação inteligente. Esse controle de iluminação inteligente, ele detecta se você está olhando para a tela, né? Se você está segurando o seu aparelho na mão e utilizando ele. Dessa forma, a tela não desliga enquanto você estiver com ele nesta posição, né? Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui, ó, coloquei aqui o modo de repouso depois de 30 minutos, porque o aparelho está parado aqui, eu vou colocar 15 segundos de novo. E vou ativar este recurso aqui, ó. E vou voltar. Então vamos contar aqui comigo até 15 para ver se ele vai desligar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, né? Então a tela não desligou simplesmente porque ele percebeu que eu estou utilizando o aparelho. Isso é para mim muito bacana. Ele não está utilizando a câmera frontal para ver se eu estou olhando para ele. Ele simplesmente identifica que eu estou o meu aparelho está numa posição diferente. Ele está tendo alguns movimentos. E isso faz com que ele não desligue. Coloquei aqui novamente o modo de pouso em 30 minutos de inatividade. E vou deixar esse controle de iluminação inteligente ativado, porque normalmente eu deixo mesmo. Né? Não sei porque que desativou, acho que é por causa do modo de ultra economia de energia. Eu tenho aqui o equilíbrio de branco. Deixa eu colocar esse aparelho aqui no suporte. Eu posso mudar aqui, ó. Colocar uma tonalidade mais verde, mais vermelha, mais azul. Daí eu mudo essa tonalidade, né? Eu costumo deixar tudo aqui no ultra branco mesmo. Pra mim tá ótimo assim. Deixo ele tudo no zero. Eu tenho aqui o brilho adaptável, que é mais ou menos aquele sistema que ele detecta que a luminosidade do ambiente adapta a luminosidade do aparelho a essa luminosidade externa. Ou seja, se você estiver num ambiente com muita luminosidade solar, talvez fique difícil de você enxergar a sua tela. O aparelho detecta essa luminosidade, faz os cálculos bastante rápidos e adapta a cor de uma forma que você consiga enxergar. Para mim, é uma vantagem deixar ativado. Vai consumir um pouquinho mais de bateria, mas não é muito mais não. É o suficiente. Aqui o nível de brilho, normalmente eu deixo próximo dos 50%. Eu tenho aqui o modo para luvas, ou seja, se você estiver usando uma luva, você tocando na tela, ela fica mais sensível e vai perceber. E tenho aqui os modos de aprimoramento que eu disse para vocês. Eu deixo sempre no X-Reality ativado. Eu posso colocar aqui no modo desligado, consigo ver aqui dos dois lados, né, a diferença. No X-Reality as cores ficam um pouquinho mais aprimoradas. E no modo super vívido elas ficam super vívidas, né? Olha a diferença aqui, ó. Eu particularmente prefiro o X-Reality. Eu acho que a tela fica mais bonita assim. Nós vamos ter aqui, ó, para selecionar os ícones do sistema, ou seja, os ícones que aparecem ali em cima. Então, por exemplo, se eu não quiser que o ícone do Wi-Fi apareça, pronto, sumiu. Se eu não quiser o ícone da bateria, sumiu também, né? Então, os ícones que eu não quero que apareçam ali, basta que eu clique ali. Eu posso, inclusive, tirar aquele número de dentro do ícone da bateria. Ó. Opa. Pronto, agora sim. Sumiu o número dentro do ícone da bateria.
Tenho aqui os relógios da tela de bloqueio, nós já vimos que é possível fazer a modificação por lá mesmo. E aqui os papéis de parede, que dá para nós fazermos a partir da home screen também. Né? Aqui a parte de temas, que eu já mostrei para vocês. Aqui nós vamos ter o Wi-Fi, né? Então as redes que nós temos aqui, nós podemos procurar, podemos atualizar, podemos adicionar redes. Aqui o Bluetooth. Aqui a parte de uso de dados. Aqui a conexão com o dispositivo, parte dela eu já comentei com vocês. O espelhamento de tela permite que você faça o espelhamento do seu aparelho com outros dispositivos compatíveis com tecnologia Miracast. Eu tenho aqui esse Throw. O Throw ele permite que o seu aparelho faça conexão com outros dispositivos simplesmente clicando nele. Então, por exemplo, quando eu conecto meu aparelho, meu fone de ouvido Bluetooth, ó, o ícone do Throw está aqui, ó, este aqui. Essa função Throw, ela vai acabar fazendo as mesmas funções que simplesmente eu ligar o meu Bluetooth, porque ele já conecta automaticamente ao dispositivo que eu quero. Né? Então eu nem deixo o ícone do Throw lá. Esse transmitir é o modo nativo de fazer a transmissão para um aparelho que tem o recurso, a compatibilidade com o Chromecast, por exemplo. Eu tenho aqui esse servidor de mídia, posso compartilhar os conteúdos. Por meio desse servidor de mídia, eu posso fazer compartilhamento de arquivos, por exemplo, através de uma rede Wi-Fi com a tecnologia DLNA. Eu consigo fazer isso com o meu notebook, por exemplo. E aqui eu posso manter a minha tela ativada, né, o tempo inteiro enquanto o meu aparelho estiver conectado. Aqui embaixo eu tenho as informações sobre conexão com controle para jogos, principalmente o DualShock da Sony. Eu tenho aqui a possibilidade de conexão com um veículo, né, que tenha compatibilidade com o meu aparelho. E aqui a conectividade USB. Então aqui eu posso deixar ativado esse instalar software a partir de um computador. Detectar dispositivo USB e dicas para conexão com dispositivo USB. Essa conectividade USB ele permite fazer algumas escolhas com relação ao momento em que eu faço essa conexão com outro dispositivo. Então, por exemplo, eu posso instalar um software, detectar dispositivo USB. Quando eu conecto um cabo OTG, por exemplo, vai ser necessário fazer essa detecção. E quando eu faço a conexão, por exemplo, com o meu computador, ele me dá 3 opções ali, né, de dispositivo para transferência de dados, para carregar a bateria, né, e mais uma outra que me fugiu agora a cabeça. Aqui nós temos a possibilidade de ativar o modo avião, o NFC, é possível fazer ali pelos Quick Settings, né, vincular roteador portátil, escolher as redes móveis, configuração de internet e eu posso adicionar VPNs aqui. Eu tenho aqui as configurações de chamada e isso daqui eu achei muito legal. Secretária eletrônica Xperia. Então aqui, ó, você grava uma mensagem e você escolhe aqui o tempo para ser atendido. Quantos segundos depois que o telefone está tocando ele vai ser atendido? Eu liguei para o meu próprio celular para ver quanto tempo leva para ele parar de tocar e ir para a gravação da operadora, né? E dá mais ou menos uns 15 segundos. Então eu deixei aqui para 13 segundos. E daí você grava uma saudação. Bom, quando eu ligo para o meu próprio telefone, a gravação ela é bastante clara. Aqui está baixinho, eu realmente não sei porquê. Eu nunca tinha feito esse teste aqui, né? E você pode também adicionar mensagens aqui, ó. Certo? Bom, você tem aqui as configurações da conta de telefone. Você tem aqui gerenciar chamadas inteligentes, ou seja, para atender você pode aproximar o dispositivo da orelha, para rejeitar você pode sacudir o telefone, para desativar a campainha você coloca o dispositivo virado para baixo, coisas que nós já víamos em outros modelos que eu já tive. Aqui você pode acessar o seu correio de voz. O FDN eu realmente não sei para que serve. Aqui tem algumas
configurações de acessibilidade, encaminhamento de chamada, restrição de chamada, configurações adicionais, né? Daí aqui você pode, por exemplo, habilitar a chamada em espera, um equalizador, claro ou normal, eu deixo no claro, e fala desacelerada. Isso daqui eu não tive coragem de testar ainda para ver o que acontece. Não sei se o som fica mais lento, mas eu imagino que para isso acontecer vai haver um delay, né? Então eu preferi deixar deste jeito aí. Aqui em sons e notificações eu tenho algumas configurações bem simples de serem entendidas. Toque de telefone, toque crescente ou não. Isso daqui faz falta nos aparelhos da Samsung. Não sei se no Note 7 e no S7 isso já aparece. Né? Som de notificação, outros sons, luz de notificação. Quando o dispositivo estiver bloqueado, o que é que faz? Mostra o conteúdo ou não. As notificações de aplicativos. Manter ou não notificação na tela de bloqueio, eu não gosto. Então eu deixo desativado. Acesso às notificações e o não perturbe. E daí aqui em cima eu tenho as configurações de áudio, né? São aquelas siglas malucas que a Sony utiliza. Então, ó, o DSEHX melhora a qualidade dos arquivos de música comprimidos para alta qualidade de áudio, restaurando sons de alta gama, configuração apenas para fones com fio, ou seja, para mim não serve. Eu tenho aqui o Clear Audio Plus, que otimiza as configurações de som. Se eu desativar ele, eu posso acessar aqui ó, esses efeitos de som. E daí eu tenho acesso a um equalizador, por exemplo. Né? Vou ter o S-Force Front Surround, que reproduz sons virtualmente realistas. E o normalizador dinâmico, que minimiza a diferença de volume entre as músicas ou os vídeos. Né? Eu normalmente deixo o Clear Audio Plus ativo. Eu acho que fica melhor assim. Tem aqui as configurações de acesso. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, sensibilidade do ruído. Posso deixar em automático. Sensibilidade do microfone, aliás. Posso deixar em alto, em médio, em baixo. Deixo em alto. Ali naquela parte de cancelamento, aquilo acontece provavelmente por causa dessa parte aqui. Ó. Vamos desativar ele. E daí aquela parte que está apagada ali, ó, cancelamento de ruído, vai ficar só numa cor mais vívida, vai deixar de estar assim apagadinho quando eu coloco um fone de ouvido com cancelamento de ruído, por exemplo, que é bem carinho, né? Bem carinho. Mesma coisa aqui na qualidade de produção sem fio, conecte dispositivo LDAC. Então se eu conectar aqui meu fone de ouvido sem fio, daí isso daqui aparece. Infelizmente não está aqui perto de mim hoje. Vamos ter aqui o acesso aos aplicativos, de sistema ou não. E daí eu vou ter informações, por exemplo, ó, no OnePassword. Eu tenho aqui informações de armazenamento, uso de dados, permissões, né, as permissões que eu dou ou não. Ó. Então eu posso desativar, bloquear todas as notificações. Né? Consigo aqui controlar melhor o que os meus aplicativos vão ter acesso ou não e o que eles vão fazer ou não. Eu digo para eles se pode ou não pode fazer alguma coisa. Vou ter aqui dados sobre bateria. Ele já consegue aqui inclusive me dar informações sobre quanto tempo mais vai durar. Para mim mais umas 15 horas. Tenho aqui a memória RAM. Estou com 77 aplicativos utilizando. Não tem como eu ficar fazendo limpeza de memória RAM. Isso é idiotice. Se o aparelho permite fazer limpeza de memória RAM, não faça. Porque os aplicativos mais utilizados vão ter prioridade ali. Então você vai acessar eles mais rápido. O sistema operacional Android ele é inteligente a esse ponto. Então não precisa fazer limpeza. Se o aplicativo não está sendo usado, ele não vai estar gastando bateria. Ele vai estar, sim, armazenado lá na memória virtual. Mas no momento em que outro aplicativo tiver prioridade, ele vai ser mandado lá para trás e eventualmente ele vai ser fechado também. Então fique tranquilo. Aquilo que você mais utiliza é o que fica ali, ok? Você não precisa ficar fechando. E uma coisa legal, usuários
Então eu tenho aqui o meu perfil de usuário. Eu posso colocar aqui um convidado ou adicionar outro usuário. Então eu posso vir aqui, ó. Ok. Vamos configurar um novo usuário. Então ele vai criar um ambiente todo para este novo usuário. Né? Continuar, próximo. Ele avisa ali que pode durar até 2 minutos essa criação de um perfil para um novo usuário. Mas você vai ter ali uma home screen, uma app drawer, tudo novinho para o novo usuário utilizar. Então os aplicativos que você usa, ele não vai ter acesso. Os arquivos que você tem acesso, ele não vai ter. Eu não vou cortar o vídeo nem acelerar, exatamente para que vocês tenham a mesma experiência que eu estou tendo, esperando, né? O Wi-Fi desligou, cara. Não, tá ligado ali. Vamos lá, próximo. O Wi-Fi tinha desligado. Tinha desligado não, né? Eu acho que perdeu o sinal. Daí eu posso colocar aqui... eu vou ignorar, não vou colocar uma nova conta ali não. Ignorar. Tem que colocar alguma coisa. Cancelar. Vou colocar OP. OP, porque está mais perto do meu polegar direito. Concluído. Próximo. Não, para esse aqui não, porque esse aqui é um usuário fake. Próximo. Pronto. Criou um ambiente novo. Olha, é como se eu estivesse ligando o aparelho pela primeira vez. Ó, as coisas que estão aparecendo aqui são as que aparecem no smartphone quando eu ligo ele, termino de fazer a configuração inicial. Ele aparece exatamente deste jeito aqui, ó. Os aplicativos, a mesma coisa. Então esses aplicativos que nós estamos vendo aqui são os aplicativos que vêm junto com o smartphone. Eu podia inclusive ter feito isso, né, para fazer o review, para mostrar para vocês. Então são esses aqui os aplicativos da Sony que vêm junto quando nós ligamos ele pela primeira vez. Inclusive esse aqui eu não lembro de ter visto. Acho que eu desinstalei ele, não lembro por quê, mas acho que eu devo ter desinstalado ele, né? Então aqui, ó, quando eu baixo aqui, tá ali o usuário. Eu vou voltar pro meu. Então eu vou vir aqui, ó, e vou remover o usuário. Porque eu não quero esse usuário aí. Aqui é um convidado, né? Eu posso, no caso do convidado, deixar ativada as chamadas eletrônicas, as chamadas telefônicas ou não. Ali, então, eu consigo criar novos perfis. Eu tenho aqui embaixo a parte de localização. Eu deixo no modo de alta precisão, por pura comodidade minha, por causa de alguns jogos. Aqui na parte de segurança, eu tenho aqui o gerenciamento de impressões digitais. Tenho aqui o bloqueio de tela. A gente deixa aqui no padrão. Eu deixo no padrão porque é preciso ter um outro método de bloqueio quando eu utilizo a impressão digital. E daí eu prefiro deixar o padrão, que é muito mais fácil de desbloquear para mim, né? É menos seguro, mas para mim é bem mais rápido. Tornar o padrão visível. Bloquear automaticamente 5 segundos após a suspensão. Bloqueio com botão de energia. Mensagem na tela de bloqueio, eu deixo sempre o meu nome ali. E aqui o Smart Lock. O Smart Lock ele permite fazer algumas coisas que nós já conhecemos, né? Detecção no bolso, lugares confiáveis, dispositivos confiáveis e voz de confiança. Só que aqui nós temos também o rosto de confiança. Então vejam só, eu posso configurar aqui o meu rosto de confiança. Vamos ver se vai dar certo. Ó, configurar. Próxima. Ele tem que ver o meu rosto. Aparecem esses pontinhos verdes. Próximo. Concluído. Vamos ver o que acontece aqui então. Ó. Eu vou desativar
Então aqui no Smart Lock, eu vou desativar aqui os lugares de confiança. Dessa forma, quando eu bloquear o aparelho, então é bastante rápido. Você nem percebe a hora que isso está acontecendo. Então, ó, vou bloquear de novo. Contar até 5 segundos. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Ele já desbloqueou. Ele já enxergou meu rosto e já fez o desbloqueio. Vou bloquear ele de novo. Ele já me enxergou. Eu vou bloquear. Opa. E não vou aparecer na frente dele. Olha o que acontece. Né? Por outro lado, eu vou bloquear de novo. Já identificou. Já desbloqueou. Ele é muito rápido para fazer isso. Mesmo de óculos, ele consegue fazer esse desbloqueio. É claro que indivíduos com rosto muito parecido vão conseguir fazer isso também. Então não é um método muito seguro para você fazer isso, ok? Mas ele é rápido, ele funciona. Funciona muito bem, inclusive. Aqui nessas opções do desenvolvedor, você pode ativar eles vindo aqui em sobre o telefone e clicando sobre o número de compilação. Cadê? Será que era aqui? Não. Aqui, número da versão, neste caso. Né? Clica umas 7, 8 vezes, ele vai aparecer ali. Por que eu ativo essas opções do desenvolvedor? Eu normalmente acabo vindo aqui, ó, tamanho da animação da janela, tamanho da animação de transição, escala da duração do animador e deixo tudo desativado. Mesmo desativado, eu tenho as transições ocorrendo e elas são muito mais rápidas. Então, eu sempre faço isso, ok? Bom, nós vamos ter aqui, ó, os aplicativos que normalmente vêm com o aparelho, né? Eu mostrei ali quando nós criamos um novo perfil de usuário. Tem outros, como os aplicativos do Google, alguns outros que já são bem conhecidos. Esses aqui são os aplicativos próprios da Sony. E tem alguns bem bacaninhas, alguns meio esquisitos. O File Commander, este aqui, é o gerenciador de arquivos que vai vir com o seu aparelho. A Sony, sei lá por que cargas d'água, não tem um gerenciador próprio de arquivos. Então ela coloca esse aqui com propaganda aqui embaixo. Né? Eu utilizo um outro, esse aqui normalmente eu deixo desativado. Tem aqui os downloads, que mostra os downloads que eu fiz. Tenho aqui a calculadora, que desta forma aqui é uma calculadora normal. E desta forma aqui ela vira uma calculadora científica. Tenho aqui o relógio, onde eu posso aqui adicionar vários alarmes, baseados em dias e horas. Tenho aqui a hora mundial. Tenho aqui o cronômetro. E tenho aqui um temporizador. Tenho aqui a agenda. Ela permite você colocar aqui, por exemplo, configurar com as agendas, com as suas contas do Google, por exemplo. Mostra ali o número da semana, o feriado, o dia da semana, o ano, o mês, né? As tarefas. As tarefas do... Vou colocar aqui o mês. As tarefas que eu tenho essa semana estão aqui, ou uma data comemorativa qualquer. Aqui nas configurações, você determina visão do tempo em 24, 12 horas, né? Feriados nacionais de que país, os dias são finais de semana, exibição de dias da semana, em que dia a semana se inicia e outros dados também importantes. Posso colocar aqui também previsão do tempo. Tem aqui um aplicativo de clima, que não é de fato da Sony, é do AccuWeather, mas ainda assim é um aplicativo bem bacaninha. Este aplicativo ele te permite ter este widget aqui, ó. Normalmente o widget ele não vem desta forma, ele vem assim, ó, né?
Daí basta que você amplie ele para ele ficar deste jeito aqui, que é o jeito que eu gosto. Eu tenho esse Life Log. Este Life Log ele é como se fosse o S-Health da Samsung, né? Então ele permite fazer a contagem de passos, controle de queima de calorias, tempo de exercício, qualidade de sono, tempo que você passou jogando, inclusive, lendo, né? Isso daqui é bem bacaninha. Eu não tenho utilizado ultimamente, deveria. Tenho aqui o acesso ao suporte da Sony. Tenho aqui um aplicativo de desenhos. É uma rede social, na verdade. Consigo separar aqui. O pessoal desenha pra caramba. É o equivalente para mim ao Penup, né, da Samsung. Então é uma rede social de desenhos. Eu achei bem legal isso. Tenho aqui o álbum. Aqui eu tenho algumas fotos que eu tirei do Note 3 do meu pai, que é esse aqui que eu estou utilizando para filmar, que ele quer colocar à venda, né? Tem aqui algumas fotos tiradas com o meu Xperia, ó. Deixa eu colocar no modo paisagem. Essa aqui é a minha namorada. Eu posso fazer a visualização aqui do álbum, de outra forma. Por exemplo, eu posso visualizar por pastas. E vejo que conforme eu vou mexendo, ó, ele vai movimentando, tá vendo? Esse efeito é muito legal. Posso fazer a localização de rostos. Ele consegue fazer essa identificação. Eu posso observar apenas os vídeos, os favoritos, não tem nenhum marcado como favorito, né? E posso ver aqui, ó, por exemplo, as fotos no Facebook. Olha só que legal. Né? Então, só para deixar vocês com fome, se vocês estiverem vendo isso aqui na hora do almoço ou da janta, ó, os pratos que eu tenho publicados lá no meu Facebook, né? Alguns bem simplesinhos, outros mais sofisticados, mas todos bem gostosos. Posso acessar as fotos do álbum do Picasso ou no Flickr também. Eu não tenho conta nesses dois ambientes, então, né, não preciso fazer isso. Aqui eu tenho configurações com pouquíssimas coisas para eu mexer. Né? Posso conectar ao Play Memories online. Não testei isso daqui ainda, não sei o que é. Já que nós estávamos no álbum, peraí, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês as fotos que eu tirei com este aparelho aqui. Sem ser esses aqui do Note, porque eu não cuidei de balanço de cores, nem nada desse tipo, mas estes aqui, ó. Nós temos esta foto aqui, tirada no lago em Marechal Cândido Rondon. Esta outra aqui. Esta outra. Essa outra, essa aqui eu achei muito bonita. Essa outra. Né? Todas elas tiradas num mesmo horário, só que dando efeitos diferentes, ó. Efeito de finalzinho de tarde, efeito de amanhecer, né? Tudo simplesmente mexendo no modo manual da câmera, que a gente já vai mostrar daqui a pouquinho. E aqui no modo de pouca luminosidade. No dia do município, lá em Marechal Cândido Rondon, que é onde minha namorada mora. Temos aqui o aplicativo de vídeo, onde nós vamos ter os nossos vídeos disponíveis aqui para serem assistidos, né? Então vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um vídeo que eu gravei faz
tenho aqui vídeos gravados hoje, mas que foram excluídos. Vamos aqui para minha biblioteca. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Esse daqui é um jogo que eu gosto muito, é o Modern Combat 5. Esse aqui é um jogo que requer muito processamento gráfico. Eu estou utilizando ele, estou rodando ele com os gráficos no máximo, a 60 FPS, com renderização em 100%. Então vejo que ele roda lisinho. Ó, roda liso, cara. Roda liso, sem problema nenhum. E uma coisa curiosa com relação aos vídeos é que eles continuam rodando em segundo plano, mesmo que você saia deles, ó. Tá? Ó, e tá lá ainda. Né? Então se você estiver com um vídeo que você quer só ouvir a música dele, você toca ele, sai de lá, vai fazer outra coisa aqui no aparelho, ele vai continuar tocando a música que você gosta. Isso é muito legal. A Sony pensou em muitas coisas relacionadas a quem gosta de fazer o consumo de mídias. Isso eu achei bacana. Olha que legal isso daqui. Movie Creator. Ai, tá bom, atualiza. Caramba. Ele pega as suas fotos, coloca a musiquinha e faz esse arranjo bonitinho aqui. Isso aqui foi na formatura do pessoal do curso de Medicina Veterinária da universidade onde eu dou aulas. Né? E eu achei isso aqui muito legal. Muito legal. Eu andei brincando com isso daqui esses dias. Nós temos aqui um gravador de voz. Eu posso fazer isso no modo estéreo ou no modo mono. Qualidade eu normalmente deixo no superior. Tenho aqui as músicas, o aplicativo de músicas da Sony. E uma coisa que, cara, isso daqui foi... eu achei isso muito legal. Ele tem aqui a parte de podcasts, né? Então aqui eu tenho os meus podcasts que eu gosto de ouvir. Tudo num aplicativo só. Eu não preciso ter dois aplicativos. Não preciso ter um para ouvir música e um para ouvir podcasts. Uso os dois aqui, ó. As duas coisas neste aplicativo aqui, né? Para mim é perfeito isso. Isso foi perfeito. Eu tenho aqui um identificador de música. Ele faz a mesma coisa que o Shazam faz, só que já é próprio da Sony. Eu tenho aqui um aplicativo de notícias. Ele faz a mesma coisa que o Flipboard faz, por exemplo, só que o Flipboard eu deixo ele mais direcionado para a tecnologia, esse aqui para as notícias em geral. Eu vou pular um pouquinho o aplicativo de e-mail, só para mostrar esses outros rapidinho. Eu tenho aqui o What's New, que mostra as sugestões da Sony com relação a aplicativos, a vídeos, enfim. Né? Tudo que ela recomenda está aqui. Eu tenho esse TV Sideshow, que é um aplicativo que ele me dá aqui, ó, as recomendações de vídeos, por exemplo. Né? Esses aqui, eu venho aqui, ó. Cadê? Vem aqui em definições. Definições dos canais. Né? Eu escolho aqui os canais que eu quero que apareçam ali as recomendações, definições do dispositivo, né? Definições gerais. Aqui nas definições do canais ainda tem aqui o provedor de TV. Né? Eu escolho qual provedor de TV. Então eu vou ter aqui as recomendações baseadas naquilo que eu faço no meu aparelho, no que eu acesso ali. Tinha basicamente recomendação do YouTube, porque é onde eu basicamente assisto vídeos, além, é claro, de Netflix, do Crackle, do TED e outros. Eu tenho aqui ainda o Xperia Lounge.
Aqui eu posso resgatar algumas coisas. Aqui eu tenho também recomendações. E, por exemplo, cadê? Aqui, ó. Conteúdo exclusivo de graça. Clico aqui, vou em avançar, aceito, avanço. Vamos lá. E tenho aqui, ó, esse voucher, né? Daí eu copio este voucher, copio e venho resgatar agora. Daí ele vai me abrir o Privilege Plus, só que eu já tenho ele instalado ali, então eu vou simplesmente abrir ele aqui, ó. O Privilege Plus, ele é um pouquinho chatinho de você conseguir fazer o login nele, não é muito intuitivo não, mas depois que você consegue aqui resgatar. Então eu vou vir aqui, ó, clico ali e venho, cadê? Resgatar. Venho aqui, colo. Como eu já resgatei este código, ele não está mais disponível aqui. Mas fica a dica, você vai precisar desse código para poder fazer o login aqui no Privilege Plus, certo? Eu não vou desfazer porque não vou conseguir mostrar para vocês de novo, porque eu já tenho a conta criada. Mas vocês vão precisar desse código para criar ali uma conta. Não tente fazer o login pelo Facebook. Crie uma conta do zero, que vai ser muito melhor. E vamos ter aqui o aplicativo de e-mail. Eu nem utilizo mais o aplicativo de e-mail do Gmail. Utilizo esse aqui da Sony mesmo. Ela me permite ver aqui, ó, as 3 contas combinadas, né? Eu posso aqui, ó, deslizar para excluir, deslizar para mover, né? Eu vou entrar nesse de aqui, ó. Consigo ver as conversas todas em abinhas. Praticamente eu vejo tudo como eu via no aplicativo do Gmail. Eu não preciso dele mais, eu utilizo esse aqui. Para mim, tá ótimo deste jeito, né? E ele ainda me mostra aqui embaixo os eventos de hoje. Então, se eu tenho algum compromisso marcado na minha agenda, ele vai aparecer aqui embaixo. Bom, nós vamos ter aqui o telefone. O telefone tem uma coisa que eu não gostei, que para eu poder digitar eu ainda tenho que clicar aqui. Isso eu realmente não gostei, né? Podemos apagar aqui, ó, vou apagar, pronto, apagou tudo. Configurações de chamada, configurações da secretária eletrônica, que nós já vimos antes. Aqui eu tenho meu aplicativo de mensagens, né? Aqui todas as opções com relação a essas mensagens. Tenho aqui meu aplicativo com os contatos. E aqui nos aplicativos dos contatos eu tenho esse primeiro aqui, ó. ICE, in case of emergency. Então aqui eu tenho as informações dos contatos que podem ser contactados se algo acontecer comigo na rua, por exemplo. Informações sobre a minha saúde, medicamento que eu utilizo, doenças que eu tenho ou que eu já tive, né? Então eu posso vir aqui, ó, editar informações médicas. Daí tem alergias, medicamentos, doador, aqui as doenças, né? Os contatos, informações, configurações. E se é na tela de bloqueio, eu deixo ali. Ativar chamadas em ICE, né? Então, ó, na tela de bloqueio, aqui eu tenho as informações, ó, do ICE. E daí a pessoa que clicar aqui, ela vai discar direto para as pessoas que eu deixei ali configuradas para poderem... Ele já leu o meu rosto, né? Já identificou. Por isso que desbloqueou. Então ele já me permite fazer o acesso. E vamos ter agora a parte mais legal. Eu vou até tirar aqui o suporte, que é a câmera. A câmera desse aparelho aqui é um caso à parte. Então nós vamos ter aqui, ó, o modo manual, o modo automático, o modo de gravação e os diversos outros modos que eu tenho aqui que basta eu baixar, né? Então eu venho aqui, ó, em adicionar, eu vou parar aqui na loja de aplicativos da Sony e tem aqui todos os módulos que eu posso colocar, menos esses dois aqui que são pagos, daí eu não vou ficar pagando para colocar eles, né?
Então eu tenho vários aqui, ó. Tem alguns que crianças vão gostar muito. Minha filha gosta. Por exemplo, cadê o RA? Aqui, ó. Não, não é o do dinossauro. Bom, acho que aqui tem também um que não seja o dinossauro, ó. Ó, o modo RA. Você pode escolher vários. Ela gosta bastante desse aqui, ó. Das fadinhas. Né? Ele identifica ali o chão. E daí ele coloca ali, ó. E você pode até mexer a sua câmera. Olha que legal. As fadinhas, ó. Você clica na fadinha, ela mexe. Né? Ó, tem uma outra fadinha andando aqui, ó. Né? Ela gosta muito disso. Ela gosta muito. Né? Aqui, ó, eu volto aqui para os diversos modos e volto aqui para a câmera. Se eu estiver lá e clicasse no botão voltar, eu ia sair do aplicativo de câmera. Então tem que ser dessa forma para você não sair, né? Isso é muito chato. Sony, por favor, mude isso no futuro. Então aqui nós vamos ter os diversos modos. Aqui eu tenho o modo de câmera. E daí aqui eu posso fazer o ajuste de brilho. Posso vir aqui, ó, fazer a seleção de cena. Por exemplo, se colocar cena noturna, ele vai capturar um pouquinho mais de luz, né? Aqui eu tenho o modo, a resolução. Ó. Se eu colocar aqui em Full HD 60 FPS, ele desliga aquele modo de cena. Então ele tem que estar pelo menos aqui no modo de 30 FPS. Mas vocês vão ver que não faz muita diferença estar em 30 ou 60, olha só. Por favor, sempre que fizerem vídeos, façam assim, ó. O modo Still Shot está ativo. Vamos desligar, vamos ver aqui, ó. Ó, pouquíssimo tremor. Né? Se eu quiser excluir, venho aqui, pronto, apagou. Então tem aqui outras informações, ó, Still Shot padrão, obturador de sorriso, modo de foco, detecção de face, tem outros modos, rastreamento, foco automático único, aqui sorriso grande, médio, pequeno. E aqui outros dados que você pode adicionar nesse vídeo. Localização, pode adicionar a captura por toque. Daí, enquanto você está filmando, você dá um toque na tela e captura a imagem que está sendo mostrada. Né? Tem outras coisas interessantes ali também. Esse aqui é o modo automático. Não tem muito que você controlar aqui no modo automático. Esse normalmente eu deixo em 23 megapixels. Então você pode ver que essa parte de baixo aqui ela não é aproveitada na foto, né? E aqui eu tenho o modo, vou mudar aqui a resolução, eu normalmente deixo aqui no modo manual em 20 megapixels. Aqui eu posso ativar cronômetro, mudo a resolução aqui. Tenho aqui outras informações, ó, modo de foco, foco toque, detecção face, foco automático múltiplo, automático único, rastreamento de objetos. Tenho aqui a medição, obturador de sorriso. Uma coisa que eu gosto aqui é que dá para desligar o som, né? Eu posso também, olha que legal isso aqui, ó. O início rápido, quando eu ativo a câmera aqui com os dois toques nessa tela, ele pode já capturar. Então veja só, iniciar e fotografar. Então olha só. Ele já fotografou. Eu espero. Vamos ver. Não, ele não fotografou. Mas era para ter acontecido. Normalmente funciona.
Né? Só porque eu estou mostrando para vocês não deu certo. E aqui tem um outro detalhezinho, ó. Estão vendo aqui Estão vendo aqui o Sena? Esse Sena aqui, ele está ativo porque eu mudei a resolução, né? Ó, foi para 2. A partir de 8 megapixels ela está presente. A partir dos 20 megapixels ela já some. Então vamos colocar aqui nos 8 megapixels só para vocês verem o que é isso aqui, ó. Então aqui eu posso utilizar o recurso pele macia, captura suave, redução tremor por movimento, paisagem, né? Eu preciso de um monte de recursos aqui porque eu tenho uma resolução menor, mas nem por isso eu vou ter uma qualidade de imagem pior. Então vejam só. Essa daqui é a imagem capturada. Ó, tô ampliando ela, ó. Né? Olha os detalhezinhos. Apesar de ser 8 megapixels, a qualidade de imagem não fica ruim de modo algum. Pelo contrário, ela permanece com uma qualidade bastante boa. Então, o que importa, e aqui a gente consegue ver isso muito bem, o que importa não é de fato o número de pixels que uma foto tem, mas a abertura da câmera. Quanto menor aquele número que mostra a abertura, melhor ela vai ser. Então não importa muito o número de megapixels. Agora, se você tem uma abertura boa, com um número bom de megapixels, daí a foto fica fantástica. É o caso desse aparelho aqui. Eu transfiro as fotos para o computador e vou fazer a edição delas. Elas ficam muito boas. Muito boas. Né? Então, para mim, é perfeito. Aqui eu consigo fazer o controle do flash. Posso deixar no automático. Normalmente eu não gosto muito do flash não, então eu deixo ele desligado mesmo. E falando em flash, agora que eu já mostrei isso daqui para vocês, eu posso ligar uma lanterna aqui, ó. Né? Isso aqui também, ter ele no atalho para mim é um negócio muito bacana. Uma última coisa antes de terminar, se eu quiser, por exemplo, procurar um aplicativo aqui, basta eu fazer isso aqui, ó. E eu caio no modo de busca, né? Isso aqui acontece em qualquer tela, ó. Se eu fizer aqui também, aqui não está dando por causa do widget. Ó, aqui, por exemplo, na tela no AppDrawer, né? Basta eu procurar aqui, ó. Então vamos colocar aqui Google. Ó, já localizou para mim. Essa outra função aqui, ela refere-se ao Android e não necessariamente a nada da Sony, né? Que isso daqui, ó, eu seguro o botão Home e daí eu tenho acesso a isso daqui. Posso acessar aqui direto a página de buscas, o Google Now. Posso compartilhar aquilo que eu estou vendo, então ele vai capturar a imagem, ó, e já vai me dar as opções de compartilhamento. Isso aqui poupa tempo pra caramba. Posso selecionar coisas que estão na minha tela. Então, ó, por exemplo, agora eu toco aqui, consigo selecionar. E no que eu seleciono, eu posso copiar, compartilhar, eu posso buscar no Google. Né? Isso é muito legal. Isso é muito, muito bacana. Eu tenho utilizado bastante essa função aqui. Eu estou lendo uma notícia, daí aparece alguma coisa legal ali que eu quero saber onde é que está, eu faço isso daqui. Né? Quero saber mais sobre algum detalhe daquela notícia, eu seleciono e busco, utilizo essa função, ela funciona bem. Né? Então, se você é um consumidor de mídia, se você gosta de jogar, se você gosta de ouvir música, ver vídeos, tirar fotos, esse aparelho é um aparelho para você. A única coisa que eu senti falta mesmo é das funções da S Pen, porque eu utilizava muito a S Pen para fazer desenhos. Eu não sei se vocês já chegaram a ver, tem um vídeo meu mostrando os desenhos que eu fazia. Eu pegava fotografia, normalmente as pessoas pediam para eu fazer o desenho, então me mandavam fotografia, eu utilizava aquela função de multi-window, que eu também estou sentindo falta aqui, eu usava bastante. Eu abria a foto aqui em cima e ia desenhando aqui embaixo.
E eu conseguia manter as proporções, eu conseguia ver detalhes da foto para colocar aqui no desenho. E isso tá me fazendo falta aqui no Xperia, né? Eu não consegui ainda. Eu preciso comprar uma caneta estilos com ponta mais fina para eu poder fazer os desenhos. Mas demais, eu não sinto falta de mais nada. Ele tá me atendendo muito bem, funciona muito bem, não travou nenhuma vez, não teve reiniciação sozinha nenhuma vez, não teve FC de aplicativos, a não ser aqueles aplicativos que estavam com problemas que o desenvolvedor depois corrigiu, não tive FC. Então é um aparelho muito bom, eu recomendo. Só que eu recomendo que você utilize ele com uma película. No meu caso, eu comprei uma capinha que já está ficando até amarela, né? E uma capinha. E essa capinha e essa película se provaram bastante eficientes, porque meu aparelho andou caindo esses dias aí e tá inteirinho, não tem nada quebrado nele, ok? Então, por hoje, eu vou ficando por aqui. Se você gostar do vídeo, dê um joinha, compartilhe ele, não te custa nada, me ajuda bastante. Até o próximo vídeo, eu não sei quando vai sair, mas vai ser um vídeo de tutorial. Até lá então.